Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra responder uma das perguntas que eu mais recebo nas caixinhas de perguntas, nos directs, que é como eu construí essa minha relação de autoestima, de amar minha própria companhia, de não aceitar qualquer um na minha vida. Então, decidi fazer uma série pra contar em pequenos episódios marcos que me fizeram como eu sou. E esse é o primeiro episódio. Para começar, eu preciso falar das minhas relações familiares, que é o primeiro marco que definiu posições e coisas que eu gostaria ou não em relacionamentos e o porquê eu não aceito qualquer tipo de pessoa na minha vida. Provavelmente minha mãe vai ver esse vídeo e ela não vai ficar confortável ou não vai gostar, porque eu vou expor um pouco da nossa família, mas eu não tenho vergonha do que a gente passou. O que passou, faz parte da nossa vida, definiu quem eu sou, então preciso contar. Bom, eu não conheço meu pai biológico, eu não tenho memórias dele, porque ele e minha mãe se separaram quando eu tinha 1 ano e meio de idade, então não foi algo que marcou minha vida. A minha mãe conheceu meu padrasto quando eu tinha quase 3 anos, e é a ele que eu me refiro como pai, como figura paterna. Então, durante todo esse vídeo, quando eu falar pai, é sobre o meu padrasto, que é meu pai, porque foi ele que me criou a partir dos 3 anos de idade. E eu me lembro, assim, de toda essa relação, desde momentos da infância até os últimos dias de vida dele, que foi uma relação muito conturbada, tanto entre ele e minha mãe, e ele e eu. Meu pai, ele era muito agressivo, muito violento, principalmente com os filhos. Era muito estressado, muito pavio curto, e a gente não sabia muito bem o porquê disso. Mais tarde, quando ele foi diagnosticado com bipolaridade, fez um sentido pra gente, ele começou um tratamento, mas daí as coisas já tinham acontecido infinitas vezes. Por conta da forma que ele era, eu falo por mim, não sei os outros, mas eu tinha muito medo do meu pai. Eu não sentia confiança, não sentia intimidade ou abertura para tal. E eu sempre tinha medo de como agir, de como falar, de como me comportar, porque eu sempre esperava uma reação de agressão, né? De tipo, se eu fizer isso, meu pai não gostar, eu vou apanhar. Eu sempre me retraía por conta disso. Mas se tratando do relacionamento dele com a minha mãe, né, esposa, eu via que era uma relação de várias vezes que eles brigavam. O meu pai fazia uma violência psicológica de ignorar minha mãe por completo. Isso também acontecia comigo quando ele brigava porque a gente não tinha feito algo da forma que ele gostava. Éramos ignorados, ele ficava sem falar por 1 mês, 2 meses, quanto tempo ele definisse. E isso era algo que eu comecei a entender que não era certo, não era o ideal numa relação amorosa, né? Nem entre pai e filho, muito menos numa relação de marido e mulher, né? E quando eu olhava isso, eu comecei a crescer e amadurecer e entender mais. Eu pensava, cara, isso não é algo que eu quero pra minha vida. Não é algo que eu quero num relacionamento quando eu tiver. Porque eu quero alguém que seja parceiro, não alguém que eu tenha medo, né, de falar, de agir. Eu sei que em relacionamentos existem brigas, mas isso daqui não é normal. É óbvio que meu pai tinha inúmeras qualidades, mas esse defeito é o que prevaleceu pra mim e é o que me marcou. Então, toda vez que eu via alguma característica de algum menino que aproximava de mim, que fosse parecida com o do meu pai, eu fugia, porque eu pensava, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero esse tipo de pessoa perto de mim, porque eu já tenho alguém assim lá em casa. Eu não quero outra pessoa que faça a mesma coisa. E aí, eu lembro de uma vez que eu e minha mãe estávamos brigando e ela me falou assim: você vai ver quando você tiver o seu marido, quando você casar, vai ser exatamente assim, dessa forma. Porque casamentos são assim, as coisas são como são. E aí eu pensei, cara,
coisas não são assim, não podem ser assim. E aí eu respondi, não, eu não aceito isso pra minha vida, eu não quero isso pra mim, eu não vou levar isso pro meu casamento, isso não vai ser da mesma forma comigo, eu não aceito. E naquela hora eu tive uma certeza muito grande de que eu não queria repetir as mesmas relações, né? Um relacionamento tóxico, abusivo, cercado de medo, de insegurança, de angústia pra minha vida. E esse foi o primeiro marco que me definiu como não aceito qualquer tipo de pessoa, porque não quero uma pessoa dessa forma. E tiveram outros marcos, mas vocês só vão saber desses no próximo episódio. Até!